dia, meus queridos amados irmãos, e a paz do Messias, chamado Cristo Jesus. Nesta manhã para todos vocês e para mim também. A palavra do nosso Deus Todo-Poderoso para o meu coração e o seu coração. Perdão, o perdão. Todos precisam de perdão. Todos precisam ser perdoados. Mas para que venham todos ser perdoados, temos que pedir perdão a Deus. Está escrito: a pessoa a quem Deus perdoa é feliz. A pessoa que Deus perdoa é feliz e anda na verdade, praticando o bem. Livro de Salmos, capítulo 32, do versículo 1 ao 11. Está escrito: bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. E minha força se desvaneceria como a selva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor me perdoar. E tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Melhor dizer, e o Senhor me perdoou quando confessei os meus pecados a Ele. Dessa maneira, todos os que têm fé, orem a Ti enquanto puder ser encontrado. Quando as muitas águas se levantam
tentaram, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro. Tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Tu és Deus. Tu és o meu Deus. E sem ti eu não valo nada, não tenho nenhum valor algum sem ti. Diz o Senhor: instruí-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não sejas como o cavalo ou a mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. A alegria vos no Senhor. Só tem a alegria no Senhor. Então só cheguemos a Ele. Aí Ele fala: alegrai-vos no Senhor, o justo, e cantai em alto voz, todos que sois retos de coração. Aleluia, glória a Deus. Aí aqui ele diz: porém, o rei Davi pediu perdão a Deus quando pecou, quando desobedeceu. Confessou o pecado e pediu perdão. Salmos 51, do 1 ao 19. Aqui ele fala: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Eu apresento todas as minhas culpas diante de ti, todos os meus pecados, Senhor. Perdoa, eu apresento todas as minhas culpas, todos os meus pecados diante de ti, Senhor. Perdoa todos nós. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas.
Deus reprova. Deus reprova todas as maldades. Todas as maldades Deus reprova. Ele não aprova. É preciso que o ser humano ele entenda e compreendam que é preciso diante de Deus, aqui, agora, pedir perdão, confessar as maldades, que são os pecados, que são os erros, que são falhas, e pedir perdão a Ele agora. Para quando chegar lá em cima, confessar o que praticou, para poder entrar no reino celestial. Aqui, aleluia, portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração. Ministras a tua sabedoria, portanto, purifica-me com insopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer-te. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se revoltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó eterno Deus, da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar, exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios
para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprazes em oferendas, pois, se assim fosse, eu os ofereceria. Deus, ele não perdoa ninguém. Deus, ele não perdoa ninguém por ofertas, por sacrifícios, de jeito nenhum. Mas quando quando confessa e pede perdão dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, Deus perdoa-nos. Quando pedimos perdão e confessamos e não praticamos mais, Ele nos perdoa. Ficamos limpos diante de Deus. Ainda tem muitos que dizem: os pecados nossos foram apagados, não tem mais pecados, foram todos perdoados. Não, não. Foram perdoados, sim, aqueles pecados que cometeram primeiro. Ele perdoou. Mas o ser humano que ainda continua pecando errantemente, esse Deus ainda não perdoou. Está só acumulando pecados e mais pecados, erros e mais erros, falhas e mais falhas. Porque o ser humano não pede perdão a Deus. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Aleluia, glória a Deus. Deus só aceita sacrifícios e ofertas quando se há confessamento de pecados, de erro e de falhas. Deus perdoa e aceita todas as ofertas que o ser humano oferece a Deus de gratidão. Mas muitos não entendem isso, não compreendem isso, essas coisas. Perdão porque eu falei isso. As coisas de Deus não são isso mais. As coisas de Deus tem muitos que não entendem, não compreendem. E aqui está dizendo, aqui fala, Deus perdoa completamente. Deus perdoa completamente. E quando Ele perdoa, não se arrepende. Deus perdoa completamente. Quando Ele perdoa, não
se arrepende. Livro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. Aqui ele fala: procurai a Yahvé. Procurem. Todos procurem a Deus. Todos procurem ao Senhor. Todos procurem ao Messias, chamado de Cristo Jesus. Todos procurem Jesus Cristo. Todos procurem Jesus Cristo. Enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está próximo. Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações, e volte para Deus, volte para Yahvé, volte para o Senhor, volte para Jesus Cristo. Voltem todos arrependidos, pedindo perdão, pois Ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Voltem todos. Vão para onde? Voltem. Aí, aqui ele diz, perdoemos sempre. Perdoemos sempre. E sinceramente. Perdoemos sempre e sinceramente. Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 35. Aí então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes. Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes no dia? E Jesus lhe respondeu: não, Pedro. Não, Pedro. Não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7 durante um dia. A pessoa que peca contra você, você não vai perdoar ela somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aleluia. Porque o perdão do Senhor nosso Deus, ele é infinito. Ele é infinito. Ele perdoa sempre que nós pecarmos. É só pedir perdão, confessar e pedir perdão.
Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando tiver início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: Senhor, Senhor, eu devo tanto e não tenho como pagar. Agora eu não tenho como pagar agora. Sê paciente comigo e tudo te pagarei. Vou te pagar aos pouco a pouco, mas vou te pagar. Até porque talvez esse homem não tivesse um emprego, não tivesse renda para pagar a dívida, mas pediu uma oportunidade para pagar a dívida, mas que ele não estava esquecido da dívida e que não iria pagar mais a dívida. Mas só pediu uma oportunidade, mais um pouco de tempo para poder pagar a dívida e que o seu senhor fosse paciente com ele. Então, e o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: meu senhor, se paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo, ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Enquanto os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te. Eu te perdoei toda a sua dívida. Eu te perdoei de toda aquela dívida que você me devia. E deixei você ir embora livre.
atendendo às tuas súplicas, eu te perdoei. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Aleluia, glória a Deus. É infinito o perdão de Deus para nós. Também temos que perdoar todos os que nos ofendem, todos que nos prejudicam, como está escrito na oração do Pai Nosso, como Jesus ele ensinou a nós. Perdoem, perdoem, perdoem. E não façam vista grossas. Perdoem. E aqui também está escrito que o Senhor, nosso Deus, nos perdoe, como perdoamos os outros. Livro de Lucas 11, versículo 1 e versículo 4. Lucas capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. Vamos lá. Lucas 11, do versículo 1 ao versículo 4. Aqui está escrito: certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Então ele passou a ensiná-los: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e o pão nosso de cada dia continua-nos dando, de cada dia continua-nos dando, hoje e sempre. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixes sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno.
Livra-nos do demônio. Porque o demônio é quem não perdoa ninguém. O demônio é quem não perdoa ninguém. Ele mata. Mas Deus perdoa. Deus perdoa. Porque Jesus de Nazaré, ele disse que o diabo, ele veio somente para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para que tenham vida e vida com abundância. João 10, do 9 ao 10. Leiam. Aleluia, glória a Deus. E aqui também está escrito que perdoemos como Jesus nos perdoou. Perdoemos como Jesus nos perdoou. Aí aqui, em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Efésios 4, 32. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Ele nos perdoou. E aqui, Deus nos perdoa. 1 João, capítulo 1, do 8 ao 9. Primeira João, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purifica de qualquer injustiça. Aleluia, glória a Deus. E agora, meus queridos amados irmãos, vocês que acompanharam a leitura da palavra do Senhor nosso Deus nesta manhã, todos agora fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus e até logo. Amém.